Hoje eu queria trazer uma mensagenzinha que é do meu coração pro seu. E eu vou ser bem direta, mas... Meninas, se vocês não encontrarem a satisfação do seu coração e a sua satisfação em Jesus, antes de se relacionar com alguém, homem nenhum vai suprir as suas carências e as suas vontades, e você vai se relacionar e continuar insatisfeita. E você vai colocar em cima de alguém um peso que não é para ele carregar, porque ele não tem a tarefa de suprir as suas necessidades, de satisfazer as suas carências, de satisfazer a sua alma. Isso não é responsabilidade de uma pessoa. E enquanto você não encontrar essa satisfação em Cristo, você vai continuar se frustrando, mesmo quando você entrar em um relacionamento. Porque às vezes a gente fica com essa ideia de que nós estamos frustradas porque nós não encontramos alguém ainda, mas a verdade é que se a gente encontrar nossa satisfação em Cristo, antes de ter alguém nós estaremos plenas, mas se a gente não encontrar nossa satisfação em Cristo, ainda que a gente tenha alguém com quem se relacionar e viver e dividir a vida, nós continuaremos insatisfeitas. Se você não encontrar o seu propósito em Jesus, satisfação profissional nenhuma vai suprir as lacunas e vai te dar essa sensação de estar preenchida. Afinal, e eu estava refletindo sobre isso ontem, ainda que você tenha todo tipo de satisfação profissional e você realmente se realize na sua profissão, no final do dia, exatamente do que valeu isso? Qual foi o propósito e o que você tem construído em cima disso? Se você não encontrar a sua satisfação em Jesus, se você não encontrar o seu propósito na pessoa de Cristo, nada vai fazer sentido, vai ser como correr atrás do vento e você vai estar se preenchendo de frustrações. Quando chegar no fim do dia, você vai olhar e você vai perceber que de nada vale, é como correr atrás do vento, é como perder tempo, é como se tudo que a gente construísse não valesse de nada. E se a gente não encontrar nossa satisfação, nosso propósito e a nossa identidade em Cristo, a gente vai viver uma profunda crise existencial e interna em que a gente nunca vai estar sendo suprido e que vai parecer que as coisas nunca vão fazer sentido, porque a verdade é que fora da pessoa de Cristo, de fato, nada vai fazer sentido. E honestamente, sem Cristo, de que vale todas as coisas pelas quais você tem se esforçado? De que vale todas as coisas pelas quais você gasta e é gasto? Porque sem Cristo, absolutamente nada tem brilho. Moisés considerou que ser desprezado por causa de Cristo era uma glória maior do que todas as riquezas que o Egito tinha para oferecer para ele. Era como se Moisés olhasse para todas as riquezas e falasse, cara, é muito pouco. Salomão, ele nunca se recusou um prazer, uma das coisas que o olho dele desejasse, ele nunca se negou nenhuma dessas coisas. E no final ele fala que é tudo ilusão, é como correr atrás do vento. Nada faz sentido, porque a verdade é que fora da pessoa de Cristo, nada tem valor e nada faz sentido. Somente em Cristo nós vamos ter satisfação plena. E aí, pode entrar o tópico de ok, Luísa, eu entendi que só em Cristo nós vamos ter satisfação plena. Mas como nós atingimos essa satisfação em Cristo? Como chegamos lá? Como nós vivemos isso? Porque precisamos de conceitos cristãos que possam ser aplicados na nossa vida prática. E eu tava questionando isso para Jesus ontem, e a resposta que ele me trouxe foi, na verdade, muito simples. Ele foi me levando e falou, Luísa, o que foi que eu conquistei? O que Jesus conquista pra gente é a nossa conexão com o Pai. Ele restaura o nosso relacionamento com Jesus. Em Colossenses 1 vai falar que Cristo reconciliou consigo todas as coisas, tanto no céu como na terra, porque antes éramos inimigos de Deus por causa do nosso mau procedimento, mas agora somos chamados amigos, agora nós fomos reconciliados. Então, Jesus, ele reconcilia todas as coisas. Jesus, ele reconcilia Deus e o homem. O que Jesus conquista é essa reconciliação. Ele não reconcilia só Deus e o homem, como ele diz que reconcilia todas as coisas. Então, todas as coisas são reconciliadas em Cristo e isso envolve absolutamente todas as coisas. Eu gosto muito de uma frase de Agostinho que fala que fomos feitos para Deus, inquietuando o nosso coração enquanto não repousar nele. E não somente nós fomos feitos para Deus, mas tudo, toda a criação, todos os céus e a terra e os animais e os seres, todas as coisas foram feitas para Deus. E todas as coisas vão encontrar a sua satisfação plena, vão encontrar o seu propósito pleno em Deus. E vamos estar inquietos até que vivamos isso de fato, até que estejamos nesse lugar. Tudo foi feito para Deus e nada pode ser completo e pleno fora dele. Isso é o natural. Deus criou o prazer e a plenitude do prazer somente vai ser encontrada na pessoa de Deus.
O inferno, ele tem um esforço, Lewis vai falar isso em Carta de um Diabo a Seu Aprendiz, que o esforço do inferno é criar uma ânsia cada vez maior por um prazer cada vez menor, porque o inferno não é capaz de produzir nenhum tipo de prazer, porque o diabo não cria, Deus cria. Então a única coisa que o diabo pode fazer é pegar um prazer que Deus criou e deturpar ele, ou seja, fazer com que ele seja usado de formas ou medidas que Deus proibiu. E toda proibição de Deus, ela tem base o amor. Então o que Lewis também vai falar sobre a estratégia do diabo é que ele pegue os prazeres e os use da forma menos natural possível, porque quanto mais natural for um prazer, mais ele vai sugerir o seu criador. Logo, quanto mais próximo de Jesus nós estivermos, mais humanos nós seremos, mais naturais nós seremos, mais nós estaremos próximos daquilo pelo qual nós fomos criados para ser. Mais próximos estaremos da nossa natureza, mais próximos então estaremos da nossa plenitude, mais próximos estaremos de estarmos plenamente satisfeitos. Porque a completa satisfação ela somente vai ser encontrada em Cristo, e a gente só vai ser completamente satisfeito em Cristo quando nós nos dedicarmos em conhecer a Ele. E como se conhece a Cristo? Eu acho que hoje em dia todo mundo espera um truque mirabolante para ser próximo de Jesus e para conhecer a Deus. E a verdade é que o básico funciona. É bíblico e é basicamente Bíblia, jejum e oração. Cara, a gente não vai ter proximidade de Deus sem essas três coisas e não adianta tentar fugir delas. E também não precisa inventar muito, sabe, muita coisa. É simples. Você conhece a pessoa de Deus através da palavra dele. Deus, ele inspirou os textos. A gente aprende mais sobre Deus à medida que a gente conhece a vida de grandes homens de Deus. E, enfim, a Bíblia vai falar muito acerca do jejum. O jejum aumenta a nossa sensibilidade. O jejum, ele é uma forma também de dizer que estamos com saudade do noivo. O jejum é uma forma de nos aproximar de Cristo, aumentar a nossa sensibilidade. A voz e ao sussurro de Deus, nós nos tornamos mais próximos de Jesus à medida que fazemos jejum. E principalmente a oração, porque a oração é um momento no qual, e eu tenho percebido isso, todas essas coisas desse vídeo eu recebi no momento onde eu estava em intercessão e eu estava orando, e Deus começa a falar muito com a gente, porque no momento que a gente começa a se mover em intercessão, Deus ele começa a falar as coisas, nós nos tornamos mais sensíveis, os nossos pensamentos, eles começam a ficar centrados na pessoa de Cristo, e nós conseguimos realmente receber direcionamentos de Deus de uma forma muito natural, não muito mirabolante. Esse é o trio que, cara, se você quer conhecer a Deus, se você quer conhecer a pessoa de Jesus, isso é o que você deve fazer: ler a Bíblia, orar e jejuar. E Luísa, e se nada acontecer? Isso é uma impossibilidade bíblica, porque a Bíblia vai falar que todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate a porta é aberta. E Jesus vai contar uma parábola que, de fato, todo que busca encontra, nem que seja um vizinho chato de madrugada batendo, pedindo alguma coisa, que nem que seja pelo fato de você ser irritante, de não desistir, ser incessante em pedir, realmente buscar isso de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, você vai receber pela sua insistência. Então, assim, entendendo que de fato todo aquele que busca encontra. Jesus também vai falar que nós, ainda sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, nós não daríamos uma pedra se ele nos pedisse um pão. Quanto mais Deus se alegra e quanto mais Deus dará o Espírito Santo a todo aquele que o pedir. Então, é um pouco disso, sabe? E a verdade, igual eu falei no meu último vídeo, é que muitas vezes nós não recebemos porque nós não pedimos. Nós não recebemos porque nós temos uma atitude para com Deus de que a gente não acha que ele vai de fato responder ou que de fato isso vai funcionar. Mas assim, se você tem como verdade a Bíblia, você pode se achegar confiantemente a Deus. Tenho certeza de que ele vai te responder, porque de fato ele vai. Porque foi isso que Jesus conquistou. A gente atinge a nossa plenitude em Cristo com base naquilo que ele conquistou pra gente, que foi a nossa proximidade com Deus. Acima de todas as coisas incríveis que vêm com a morte de Jesus, e enfim, ele leva nossas feridas, e agora o reino de certa forma já chegou à mesma medida que ele ainda vai chegar. Nós temos curas, nós temos dons, nós temos manifestações, todas essas coisas são lindas. A verdade é que o que Jesus realmente conquistou pra gente foi a nossa possibilidade de nos achegarmos ao Pai, a nossa possibilidade de ter esse relacionamento reconciliado. Isso é incrível, porque isso é o Evangelho. A verdade é que a resposta à nossa satisfação ela vai ser completamente encontrada no Evangelho. E eu acho que muitas vezes nós mesmos somos quem complicamos as coisas e, enfim. É um pouco disso que eu queria falar. Eu não vou me estender, espero que tenha sido bom, espero que tenha ajudado, espero que tenha esclarecido algumas coisas e eu espero
genuinamente, que isso não fique só no seu intelecto, que não seja simplesmente mais uma palavra legal que você escutou, mas que isso possa gerar diferenças práticas na sua vida. E isso só vai gerar diferenças práticas se você praticar aquilo que você escuta. E, enfim. Beijo!